Olá! Olha, abrir uma empresa no Brasil em 2026 não é mais a mesma coisa que era há alguns anos. As regras mudaram, surgiram novas opções e o processo ficou, de vez, 100% digital. Para quem vai atuar na contabilidade ou na administração, dominar esse novo cenário é o que vai fazer toda a diferença entre oferecer um serviço comum e um serviço que é realmente estratégico. Vamos desvendar juntos os passos essenciais para formalizar um negócio hoje. E antes de mergulharmos nisso, um ponto importante. Esta análise trata do assunto atividade empresarial e empresário e foi ministrada pelo professor Dr. Francisco Lorenz. E fica a pergunta para quem vai orientar novos negócios, né? Com tantas atualizações na lei, como é que se garante a melhor estrutura possível para um cliente em 2026? É exatamente isso que a gente vai detalhar. A gente vai seguir uma jornada bem lógica. Primeiro, quem é que pode abrir as portas do empreendedorismo? Depois, qual é o melhor caminho para quem decide seguir sozinho? Em seguida, vamos decifrar o que eu gosto de chamar de código genético da empresa, o CNA. Aí a gente passa pelo processo de registro, os períodos da informalidade e, no final, a gente junta todas as peças. Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico. Antes de qualquer planejamento, a gente precisa saber quem é que a lei brasileira permite que seja empresário. A base de tudo está lá no Código Civil. Para a lei, empresário é quem faz algo de forma profissional, ou seja, com frequência, sabe? Não é só uma vez e pronto. Além disso, essa atividade tem que ser organizada. Tem que pensar nos funcionários, no estoque, no local. E claro, o objetivo é produzir ou vender alguma coisa, seja um produto ou um serviço. Juntou esses 3 pontos? Pronto, temos uma empresa. Agora, tão importante quanto saber quem pode é saber quem não pode. A lei tem restrições bem claras. Servidores públicos, por exemplo, não podem administrar empresas. O mesmo vale para militares da ativa, juízes e promotores. Até pessoas que faliram e ainda não foram reabilitadas pela justiça também estão impedidas. Conhecer essa lista evita erros que podem ser bem graves logo no comecinho. Vamos avançar para um dos tópicos que mais mudou nos últimos tempos. Para quem tem aquele sonho de empreender sem sócios, olha, o cenário de 2026 é bem diferente do que a gente via há poucos anos. O ponto central aqui é o fim da Eireli. Lembra dela? Pois é, desde 2021 ela foi extinta e todas as empresas desse tipo foram transformadas automaticamente em Sociedade Limitada Unipessoal, a famosa SLU. Isso simplificou o cenário e trouxe uma opção muito mais flexível e segura, na verdade. Hoje a escolha para quem empreende sozinho se resume basicamente a 2 opções, MEI ou SLU. A grande virada de jogo está no faturamento e na flexibilidade. O MEI é mais simples, claro, mas te prende num teto de receita baixo e numa lista bem restrita de atividades. A SLU, por outro lado, permite um faturamento muito maior e abrange praticamente qualquer atividade. Ambas protegem o patrimônio pessoal, mas a SLU oferece um horizonte de crescimento que é outra história. E por falar em MEI, um número para a gente ficar de olho, R$ 81 mil. Esse é o teto de faturamento anual em 2026. Mas atenção, esse valor está em debate lá no Congresso, com propostas para aumentar bastante. Uma mudança aqui pode redefinir a estratégia de milhares de microempreendedores pelo Brasil. Agora vamos decodificar o tal do DNA da empresa, o CNAE. Uma escolha que parece só técnica, mas que define todo o futuro tributário e operacional do negócio. É sério, pensa no CNAE como a identidade da atividade da empresa. Não é só um número no CNPJ, não. Ele que determina quais impostos vão ser pagos, quais licenças são necessárias e quais as obrigações acessórias que a empresa vai ter que cumprir. Errar aqui custa caro. Bem caro. Então, como é que se acerta nessa escolha? É um processo de 4 etapas. Primeiro, liste absolutamente tudo o que a empresa pretende fazer. Depois, investigue os códigos oficiais para cada uma dessas atividades. Em seguida, defina qual vai ser a atividade principal. E por último, o passo mais estratégico de todos. Analise o impacto de cada código na carga de impostos. É aqui que a contabilidade vira consultoria de verdade. E aqui a gente vê o efeito prático disso. A escolha de um CNA pode, por exemplo, permitir ou proibir que uma empresa entre no Simples Nacional, que é o regime tributário mais vantajoso para pequenos negócios. Um código errado pode significar pagar muito mais imposto do que precisaria. Por isso que eu digo, a escolha do CNA é uma das decisões mais estratégicas no início de qualquer negócio. Bom, vamos para o próximo passo e ver como essa estrutura toda se torna oficial. O processo de registro hoje é muito diferente. Ele é totalmente marcado pela digitalização e por novas exigências. O caminho formal segue uma lógica bem clara. Começa com o contrato social, que é o ato constitutivo. Depois vem a consulta de viabilidade, o preenchimento do DBE na Receita,
o protocolo na junta comercial e, por fim, a maratona das licenças municipais e estaduais. E em 2026, a palavra-chave é digital. Não se registra mais nada com assinatura em papel na junta comercial. É obrigatório o uso de assinaturas digitais avançadas ou qualificadas no padrão gov.br. E vale a pena ficar de olho na grande reforma do Código Civil, que promete modernizar ainda mais os contratos. Aqui tem um detalhe que parece pequeno, mas é importantíssimo: o prazo de registro. Se o ato constitutivo for registrado em até 30 dias, o efeito é retroativo, ou ex tunc. Isso quer dizer que, para a lei, a empresa existe legalmente desde o dia da assinatura. Se passados 30 dias, o efeito é ex nunc, ou seja, a empresa só passa a existir legalmente a partir da data do registro. E isso pode impactar contratos, responsabilidades, tudo. A gente já viu o caminho certo. Agora vamos falar sobre o que acontece quando o planejamento falha e a empresa opera de forma irregular. E olha, as consequências são bem severas. Uma empresa irregular simplesmente não cresce. Ela não pode participar de licitações públicas que agora são regidas pela nova lei de 2021. Não consegue crédito em bancos. E o pior de tudo, a responsabilidade dos sócios se torna ilimitada, colocando o patrimônio pessoal em risco total. Isso sem falar nas multas e na perda de proteção do nome empresarial. Chegando ao final, vamos consolidar as informações mais importantes que a gente viu. O que um profissional da área precisa ter em mente para atuar bem em 2026? Vamos resumir em 4 regras de ouro para 2026. Primeira, esqueça a Eireli. A SLU é a regra do jogo para o empreendedor solo. Segunda, pense no CNA como estratégia, não como burocracia. Terceira, o processo de registro é 100% digital. E a quarta, talvez a mais importante, a informalidade não é um atalho, é um beco sem saída para o crescimento. E fica a reflexão: a estrutura jurídica é a fundação de um negócio. Se for mal feita, todo o crescimento futuro estará em risco. A pergunta para os futuros profissionais da área é: a base que estamos ajudando a construir para as novas empresas, ela é sólida o suficiente para o futuro que elas querem ter? Se essa análise foi útil para você, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Salve para consultar depois, siga a gente nas redes sociais e compartilhe com colegas que também precisam estar por dentro das regras do jogo empresarial no Brasil. Até a próxima!